Meus irmãos, o tema da nossa campanha desse ano de missões é Seja a Resposta. Eu costumo dizer que tem dois tipos de problema, dois tipos de pessoas no mundo, de forma assim bem simplista. Aquelas que se preocupam com o problema, que focam no problema, e aquelas que procuram ser solução, ser resposta para o problema. Aqueles que reclamam e aqueles que buscam resolver. A gente pode dividir a humanidade dessa forma: os que veem o copo meio cheio e os que veem o copo meio vazio. Mas aqueles que procuram ser solução. E o Evangelho nos convida a ser resposta, a ser parte da solução, a buscar, enfim, qual é a minha parte nisso? Eu falo muito aqui na igreja, e acho que isso é uma coisa que nós temos que crescer como igreja, de que cada palavra que Deus nos traz requer de nós uma resposta. Toda pregação, toda palavra que você lê, que você ouve, ela te convida a dar uma resposta. Bem, muitas vezes a resposta é a indiferença, é o silêncio. Ok, já é uma resposta. Não é uma boa resposta, mas é uma resposta. Mas o Evangelho nos convida a responder, a dizer: sim, eis-me aqui, conte comigo, eu vou fazer, eu vou tomar uma iniciativa, eu vou atrás, eu vou me movimentar, enfim, eu vou participar, porque eu quero ser parte da resposta. E tem um texto na Bíblia que isso está muito bem ilustrado, e eu quero convidar você a olhar para esse texto, né? Nesse texto nós encontramos uma necessidade. Deus apresenta uma necessidade. É incrível, né? Você já pensou nisso? Deus apresentar uma necessidade. Poxa, mas Deus tem tudo. Mas Ele nos convida a participar e Ele nos apresenta necessidades. E Isaías viveu isso. Isaías ouviu Deus apresentar uma necessidade. E vamos ver qual foi a resposta de Isaías. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Isaías tem uma visão celestial. Já preguei sobre esse texto com outro olhar, né? Mas é interessante que tanto Isaías quanto o apóstolo João lá em Apocalipse tem uma visão do céu. Interessante, o Novo e o Velho Testamento. Isaías e João têm uma visão celestial, e a visão dos dois é muito parecida. Ambos enxergam coisas semelhantes, enxergam o trono, enxergam anjos, enxergam um culto no céu. Eles têm a mesma visão, uma visão semelhante, em épocas distintas, uma visão celestial. E olha como Isaías descreveu a visão celestial. Diz assim o texto: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes e batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e lhe disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui,
envia-me a mim. Deus apresentou uma necessidade. Não era dinheiro, não era comida, não era remédio, era quem irá me representar, quem irá falar ao povo, quem irá se dispor a ir. Isaías diz: Senhor, se não tem outro melhor, eis-me aqui. Eu sou alguém cheio de culpas, mas o Senhor tocou os meus lábios agora, me perdoou. Então eis-me aqui, eis-me aqui. Eu quero então convidar você a pensar sobre isso. Qual a sua resposta diante das necessidades, do chamado, daquilo que Deus nos apresenta? Interessante que o texto vai dizer rapidamente que Isaías teve uma revelação de Deus de um modo sobrenatural. Ele viu uma visão celestial. Ele teve uma visão do céu. O céu abriu e ele viu uma visão. Teve uma experiência sobrenatural. A nossa experiência talvez não seja sobrenatural, mas é uma experiência de fé, porque nós lemos o Evangelho e cremos que aquilo foi real, que aquilo é uma verdade. Então nós imaginamos aquilo e a partir daquilo nós nos movemos. Quando eu leio Isaías 6, eu imagino aquilo. Eu imagino a visão de Isaías, vendo o céu, vendo o anjo, vendo o trono, vendo música, vendo uma brasa, vendo uma voz falando com ele. E aquilo passa também a ser a minha experiência. A minha experiência. Isaías, naquela visão, quando ele teve a visão do céu, ele não ficou orgulhoso. Uau, eu sou o cara, eu vi o céu. Deus me mostrou algo incrível. Eu sou muito amado por Deus. Eu devo ser o cara mais importante da minha geração. Eu devo ser a pessoa mais amada por Deus. Não, ele não teve essa reação. Ele teve: ai de mim. Porque eu? Tem pessoas melhores do que eu. Tem gente mais, talvez, qualificada do que eu. Ele se lembrou dos seus pecados, das suas falhas, das suas imperfeições. Como é importante, meus irmãos, diante da visão celestial, sempre nos lembrar quem nós somos. Lembrar sim que eu sou amado por Deus, mas eu também sou alguém cheio de falhas, que preciso da misericórdia, da graça e do Senhor. E ele tem consciência dos seus pecados. Meus irmãos, uma coisa importante que você e eu temos que cultivar é a consciência de que nós precisamos da graça de Jesus todos os dias. E aí o que acontece naquela visão, diante daquela atitude de Isaías de quebrantamento: ai de mim. Sabe o que Deus faz? Deus reage àquilo. E Deus reage como? Enviando um anjo, um serafim, com uma brasa, tocar nos lábios de Isaías. Meus irmãos, deixa eu fazer aqui uma reflexão com você. Tem algumas experiências que começam na mente e daqui a pouco nós sentimos no corpo. Consegue entender isso? Por exemplo, você começa a orar, começa a adorar. Aquilo é algo espiritual, né? É algo que envolve a tua alma, tua mente. Tu está orando, tu está cantando, tu está ouvindo algo. Tu está só no campo espiritual. Mas daqui a pouco algo te toca no teu corpo. E tu começa a chorar. Tu começa a sentir algo no teu corpo diferente. Começa a queimar algo por dentro, começa a ter sentimentos, a ter sensações no teu corpo. Sejam elas, às vezes pode ser um arrepio, um suador, uma emoção forte, lágrimas, enfim. Ou seja, aquilo que era só fruto, algo espiritual, daqui a pouco toca o seu corpo. E você sente no corpo algo diferente. Foi o que houve com Isaías. Isaías estava só na visão espiritual. Daqui a pouco ele sentiu algo nos lábios. Meus irmãos, eu desejo do fundo do meu coração que você também sinta no teu corpo a presença, o toque de Jesus. Amém? Acho que ninguém quer isso. Amém, meus irmãos?
que você sinta no corpo. Sinta no corpo. Sinta no corpo a presença de Deus, o toque de Deus, o chamado de Deus. Eu me lembro o dia que eu estava num congresso de jovens, lá em 1995, faz mais de 30 anos isso. Eu estava num congresso de jovens, e estava sendo ministrada, pregada, em cima da história de Jonas, né? E eu comecei a ver aquela história como sendo a minha história, comecei a me identificar com Jonas, naquela pregação. E no final houve um desafio, né? Um apelo. Olha, quem está disposto a entregar a vida para Jesus, não só para segui-lo, mas para viver e morrer pelo Evangelho, dedicar toda a sua vida para o Evangelho. Enfim, meus irmãos, eu senti algo no meu corpo assim que queimou. Daqui a pouco eu senti um empurrão. Quando eu percebi, eu estava lá na frente, lá chorando, totalmente tomado por sensações no meu corpo que eu não sabia explicar. E ali eu entendi, ali o Espírito testificou no meu coração: eu estou te chamando, você disse sim para uma obra que não vai ter limite, eu vou te usar como um pregador do Evangelho. E foi ali que eu comecei. A visão, eu ouvi algo, e aquilo invadiu o meu corpo, aquilo me impulsionou. Por isso que eu falo muito de ser impulsionado, né? Quando Deus te move, te tira de uma zona de conforto, como disse o Cristo, para uma zona de expulsão, te joga lá na frente, te tira de onde você está. É o corpo, Deus tocou alma, corpo, espírito, e você se moveu. E aí Isaías foi tocado no seu corpo, na sua mente. E aí o que acontece? Ele ouve Deus apresentar uma necessidade. Quem irá por mim? Essa foi a pergunta de Deus. Quem irá por mim? Quem irá me representar? Aí Isaías responde: eis-me aqui. Isaías diz: eu vou ser parte da solução. Eu vou ser parte da resposta. Eu não vou ficar em silêncio. Eu não vou achar que não é comigo. Eu não vou desviar. Eu vou dizer sim, conte comigo, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Meus irmãos, eu quero convidar você a dizer eis-me aqui para muitas coisas. Apresente-se como parte da solução, como parte da resposta. Não, sabe qual é o pecado mais comum dos cristãos? Já falei aqui várias vezes. Qual é o pecado mais comum dos cristãos? Qual? Omissão. Omissão. É diante de uma necessidade você dizer: não é comigo. Que outro resolva, que outro faça. Não é comigo. Não é para mim. Eu estou muito ocupado, eu estou muito velho, eu estou muito cansado, eu estou muito isso, eu estou muito aquilo. E aí você diz: não é comigo. A omissão. Então seja parte, meus irmãos, da solução e não do problema. Enquanto uns reclamam, outros buscam ser solução. Eu quero te convidar a dizer eis-me aqui em alguns ambientes que você vive frequentemente. Por exemplo, diga eis-me aqui para a sua família. Diga eis-me aqui para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos. Diga eis-me aqui. Se apresente como solução, como resposta. Se apresente. Você está ali para amar e cuidar, você está ali para servir, você está ali para se importar, você está ali para, enfim, tomar alguma iniciativa. Meus irmãos, sabe qual é uma falha de muitos? Agora eu vou falar aqui com os homens aqui da igreja. Sabe uma falha de muito pai? É se omitir em coisas da sua casa. É deixar que a mulher resolva, lá os BO com os filhos, os dramas que tem lá com o outro. Não assuma essa postura de omissão. Seja parte da solução e não do problema. Diga eis-me aqui para as demandas da sua casa. Não negligencie, mas seja parte da solução.
Diga eis-me aqui para o teu próximo. Eu vi um vídeo esses dias no Instagram, até coloquei ele ontem. Não sei se aquilo foi encenado ou se foi real, mas foi inspirador. Foi inspirador. Qual era a cena? É alguém que está tentando se matar. E alguém chega lá e intervém. E se atira, enfim, e demonstra interesse. Ele não fica olhando a pessoa se matar, mas ele tenta intervir. Isso é algo que tem iniciativa. Eu já contei aqui uma experiência que eu vivi muito forte alguns anos atrás. Eu estava em Porto Alegre, eu saí da aula lá da faculdade, e a faculdade era no centro da cidade, e lá no centro de Porto Alegre tem um viaduto muito alto. E aquele viaduto tem a fama na cidade de ser o lugar que as pessoas se suicidam, se atiram daquele viaduto, e é uma queda alta. Quem se atira de lá, a chance de morrer é enorme, porque é alto e vai cair no meio de uma estrada. E eu estou passando por aquele viaduto, e eu vejo uma mulher parada assim no viaduto, olhando para frente, chorando. Aí eu passei por ela, olhei para trás, vi ela ali chorando e segui meu caminho. Andei mais alguns passos e o Espírito falou: tu vai ficar indiferente? Tu não vai fazer nada? Aí eu respirei e falei: não, Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu voltei. Nunca tinha visto aquela mulher na frente, não sabia quem ela era, mas vi que ela estava ali chorando perto daquele viaduto. Eu cheguei perto dela e disse: oi, eu me chamo Paulo. Qual o seu nome? Aí ela me disse o nome dela. E aí comecei a conversar com ela. Eu vi que você está chorando, você está passando por alguma dificuldade. E aí eu comecei a conversar com ela. E meus irmãos, daqui a pouco ela começou a falar. Ela começou monossilábica. Daqui a pouco já tinha uma frase. Daqui a pouco tinha duas frases. E nós fomos conversando. Daqui a pouco eu me senti na liberdade de abraçar ela e ir afastando ela daquele viaduto. Olha, vamos conversar. Eu quero te ouvir um pouco mais. Aqui tem ali uma lancheria. Vamos ali que eu quero te pagar uma bebida para nós conversarmos. E nós fomos caminhando lentamente. Sentamos naquela lancheria. Ela começou a contar o drama dela. E, enfim. E aí, meus irmãos, eu tive a certeza que eu evitei que aquela mulher fizesse uma bobagem. Se importar é não passar reto, é não ficar indiferente. Diga eis-me aqui para a sua igreja, a igreja que você faz parte, que você congrega. Diga eis-me aqui para as suas necessidades, para as suas demandas. Seja parte da solução. Eu falei aqui na vigília, sexta-feira, fiz uma pergunta: você tem orado regularmente pela sua igreja? Porque quem ama se importa, e quem se importa, ora. Você tem orado pela sua igreja, orado pelas suas atividades, pelo seu ministério, pela sua missão, pelo seu crescimento, pelos seus desafios, pelas suas dificuldades, pelos seus líderes. Você tem orado pela sua igreja? Se não, olha, isso está dizendo que a igreja não ocupa um espaço importante na tua agenda, na tua preocupação. Ore pela sua igreja, ame a sua igreja, se importe, seja parte da resposta. Eu participei uma vez de um culto, eu ouvi uma pregação uma vez que mexeu muito comigo. O pregador falou o seguinte: olha, eu trabalhei num hotel, ele contando isso, que tinha uma regra naquele hotel. Quando algum hóspede te pedia alguma coisa, você, naquele momento, sentia o dono do hotel para achar uma solução. Você não tinha que transferir para outra pessoa aquela pergunta, aquela demanda. Você ia buscar ser a solução. E ele disse: aquilo me ensinou um princípio para a vida. Quando alguém me pergunta, quando alguém me apresenta uma demanda, eu vou tentar dar um jeito. Eu não vou dizer: olha, fala com o Dinil, fala lá com o Jonathan, fala com a Adna. Não, eu vou tentar dar um jeito, eu vou buscar uma solução para aquilo. Chegou em mim,
bem, vai se resolver em mim. Isso é uma cultura de ser resposta, ser solução, se importar. É muito fácil, meus irmãos, passar adiante a responsabilidade para outros. É muito fácil. Mas não é isso que o Evangelho nos ensina. E por fim, já que hoje é culto de missões, campanha de missões, seja a resposta para os desafios missionários do nosso tempo. Para mim, missões tem duas dimensões. Guarde isso. Eu vou falar sobre isso por muito tempo. Missões começa do outro lado da rua e vai até o outro lado do mundo. Missões é alcançar os de perto e os de longe. Quem vai alcançar os de perto? Quem? Você, nós, né? Quem está perto de mim é comigo, é o meu testemunho. Vou eu que vou ali ajudar aquela pessoa, orar com ele, ensinar ele, encorajar ele. Os de perto é minha responsabilidade. Mas como que eu faço para alcançar os de longe? Os que moram em outro estado, em outro país. Bem, eu vou para lá, ou eu ajudo quem está lá. E missões tem essa dimensão colaborativa. Eu ajudo quem está longe. Eu alcanço quem está perto. E eu ajudo quem está longe. Então, onde eu não posso ir, as minhas orações, o meu dinheiro pode ir me representar. Pode chegar. Então, eu convido você a olhar para quem está perto. Não é transferir essa responsabilidade. Não, quem está perto é com a gente. Mas quem está longe, nós vamos ajudar. Orar, ofertar. Se possível, fazer uma viagem missionária para ajudar, para encorajar. Mas nós vamos alcançar também os de longe. Por isso, nesse mês de setembro, a pergunta é: qual será a sua resposta à campanha de missões que nós estamos iniciando hoje? E vamos terminar dia 28. Qual será a sua resposta? Eu espero que seja: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para ofertar, eis-me aqui para testemunhar aos de perto, e eis-me aqui para ajudar quem está longe. Quem está em outro lugar, distante, eu quero ajudar. Pense sobre isso, faça os seus propósitos, ouça a voz de Jesus sobre isso, e faça e seja resposta a essa necessidade. Amém, meus irmãos?